Eu sou o professor Eduardo de Souza Lemos. Venha fazer parte dessa jornada. Aqui você encontra conteúdos completos em Direito, Contabilidade, Administração Pública, Administração Financeira e Orçamentária, Matemática Financeira, Estatística, Orçamento Público, Auditoria Governamental, Política, Controle Externo e Legislação Específica. As videoaulas são desenvolvidas com clareza, objetividade e rigor conceitual. Caminhe comigo. Vamos aprender juntos, com método e propósito. Seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, dê um joinha. Aperte o sininho para ativar as notificações, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os amigos. Nossa rota de estudos hoje passa por 6 eixos centrais. Primeiro, a estrutura do sistema tributário. Em seguida, os princípios constitucionais. Depois, o conceito de tributo, seguido pelo regime de competência. Passamos então pela neutralidade tributária e, por fim, fechamos com a evolução societária e fiscal. Tópico 1. A estrutura do sistema tributário nacional. Toda espinha dorsal do nosso sistema não surge por acaso. Ela tem suas regras ditadas de forma bastante extensa e rígida, operando com base na Constituição Federal de 1988 e, claro, no Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66. São exatamente esses dois diplomas jurídicos que definem de maneira soberana as competências de cada ente estatal, ou seja, delimitam com precisão técnica o que cabe à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Além disso, estabelecem as limitações cruciais ao poder de tributar e as regras de repartição de receitas. Sem essa compreensão estrutural profunda, todo o restante do arcabouço fiscal perde completamente o sentido. Tópico 2. Princípios constitucionais tributários. Aqui, lidamos com 4 pilares de sustentação essenciais: legalidade, anterioridade, irretroatividade e capacidade contributiva. O ponto nevrálgico dessa questão é que eles prevalecem de forma inquestionável sobre todas as outras normas jurídicas. Qualquer lei ordinária, decreto, portaria ou até instrução normativa só vai ter eficácia se for editada em rigorosa consonância com essas garantias constitucionais. É uma barreira intransponível para o Estado. Ao analisar a função delimitadora de cada um desses princípios, as regras do jogo ficam bem claras. A legalidade exige a edição de lei estrita. Não há espaço algum para o Estado aumentar ou criar tributos por fontes secundárias, de forma discricionária. A anterioridade atua como uma trava de segurança vital, impedindo que um tributo recém-criado ou majorado seja cobrado de surpresa dentro do mesmo exercício financeiro. Já a irretroatividade, por sua vez, zela pela segurança jurídica, proibindo categoricamente a cobrança sobre fatos geradores ocorridos antes da lei existir. E, fechando esse cerco de proteção técnica, temos a capacidade contributiva, determinando que a tributação respeite a realidade econômica e o fôlego financeiro de quem paga. São exatamente esses os limites do poder estatal. Tópico 3. O conceito de tributo. A resposta exata, técnica e sem margem para subjetividades está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E é fundamental desdobrar cada fragmento dessa definição, pois ela é extremamente densa. Trata-se de uma prestação pecuniária compulsária. Isso quer dizer que é obrigatória e exigida em moeda. Agora, há um detalhe cirúrgico que merece atenção máxima. Não constitui sanção por ato ilícito. O que isso significa na prática? Que tributo jamais, em hipótese alguma, se confunde com multa. Paga-se imposto sobre a renda porque houve lucro, um ato perfeitamente lícito e produtivo. Paga-se multa por descumprir uma regra. São naturezas jurídicas opostas. Além disso, a cobrança exige uma atividade administrativa plenamente vinculada, significando que existe tolerância zero para conveniências da autoridade fiscal. Tópico 4. O regime de competência. Para compreender a lógica mais profunda dos cálculos fiscais e patrimoniais, é preciso reconhecer que o regime de competência é a verdadeira essência da ciência contábil moderna. Trata-se do confronto sistemático entre receita e despesa no exato momento em que elas ocorrem, ou seja, no momento incontestável do fato gerador. Não importa para essa finalidade estrita se o dinheiro já transitou ou não pelo fluxo de caixa da empresa. O que realmente define a operação é se o direito adquirido ou a obrigação assumida foram de fato gerados naquele período. Existe um comparativo técnico que é vital para essa nossa explanação. De um lado, temos o regime de competência, rigorosamente focado no fato gerador, como a entrega efetiva de um serviço ou de uma mercadoria. Do outro lado, o regime de caixa, que olha pura e exclusivamente para a movimentação financeira, o dinheiro fisicamente entrando e saindo. Essa divergência de tempo
Esse absoluto descompasso entre a ocorrência do fato e a circulação da moeda é o cerne de grandes desafios contábeis. E mais, é o que determina de forma direta quando e como o peso da carga tributária vai incidir sobre uma corporação. Tópico 5. A neutralidade tributária. Essa máxima resgata postulados clássicos da teoria econômica. A premissa é clara e objetiva. A tributação de um país não pode atuar como uma força de distorção artificial. Ela não deve manipular o comportamento corporativo nem inibir a adoção das melhores práticas contábeis. O sistema precisa se manter neutro diante das decisões de negócios. E, como vamos detalhar a seguir, garantir que essa neutralidade fosse aplicada de forma estrita na contabilidade brasileira não foi uma tarefa simples. Foi, na verdade, um desafio legislativo e técnico de proporções monumentais. Tópico 6. Evolução societária e fiscal. Traçando uma evolução histórica rigorosa, no ano de 1977, vivenciamos uma grande integração inicial com o Decreto-Lei 1598. Nessa época, a contabilidade e as regras fiscais operavam em relativa sincronia. Mas aí veio o ano de 2007. A publicação da Lei 11.638 introduziu no Brasil os modernos padrões contábeis internacionais, as normas IFRS. Isso gerou uma mudança de paradigma sísmica, uma verdadeira ruptura técnica imediata. Como medida emergencial de contenção, em 2008 instituiu-se o regime tributário de transição, uma ponte temporária que perdurou até 2014, quando finalmente ocorreu a consolidação normativa através da complexa Lei 12.973. É crucial mapear com precisão onde ocorreu essa falha geológica no sistema. A partir de 2007, a contabilidade societária deu um salto de nível, passando a priorizar a essência econômica das operações sobre a mera forma documental, adotando os rigorosos padrões IFRS. Em contrapartida, a contabilidade fiscal, que é a base exclusiva para apurar os impostos, continuou engessada, presa a critérios puramente arrecadatórios do passado. O resultado disso foi o estabelecimento de uma dualidade severa e profunda no coração da estrutura contábil do país. Diante de todo esse cenário, o fisco precisava evitar um colapso na arrecadação, mas ao mesmo tempo proteger o contribuinte, honrando aquele exato princípio da neutralidade tributária que acabamos de debater. Nasceu assim o Regime Tributário de Transição, o RTT. Na prática, era um mecanismo temporário e altamente sofisticado. Ele permitia que a empresa adotasse todas as inovações das normas internacionais na sua estrutura contábil diária, mas neutralizava e expurgava esses efeitos estritamente na hora de calcular os impostos federais. Um isolamento técnico indispensável para que as organizações não fossem penalizadas com aumento de carga fiscal apenas por adotarem uma contabilidade mais transparente. Esse laboratório transitório funcionou até que a Lei 12.973, de 2014, entrasse em cena trazendo a solução estrutural definitiva. Esse marco regulatório encerrou a fase de transição, forçando uma harmonização meticulosa entre os altos padrões internacionais IFRS e a dura lógica de cálculo federal. A velha e perigosa prática de manter dois balanços paralelos chegou ao fim. No entanto, o custo técnico disso foi altíssimo. Exigiu a criação de pesados sistemas de controle em subcontas e uma rastreabilidade implacável, que até hoje testam o rigor e a competência técnica de qualquer empresa. E toda essa evolução complexa nos conduz a um questionamento definitivo para coroar nossa análise de hoje. Como manter o rigor conceitual e garantir a conformidade técnica impecável em um ecossistema onde a literalidade rígida do direito e a abstração flexível da contabilidade internacional se entrelaçam de forma tão absoluta? A resposta, invariavelmente, aponta para a necessidade inegociável de formação sólida, estudo constante e uma visão sistêmica muito bem desenvolvida. Fica então o convite para uma reflexão profunda sobre este modelo de integração, porque é exatamente dominando essas camadas de complexidade que a verdadeira excelência profissional se constrói. Até a próxima explanação. Claro, como a gente está nesse ecossistema digital de hoje em dia, o material também traz aquele lembrete clássico e super importante para fortalecer o espaço educacional. Se o conteúdo está ajudando, o passo a passo é simples e muito conhecido. Tem que dar aquele joinha, apertar o sininho para não perder as notificações, se inscrever no canal, comentar e, claro, compartilhar com a galera. Parece rotina, mas são esses passos essenciais que mantêm o projeto vivo e fazem com que esse nível de preparação chegue a quem realmente precisa.